Olá, príncipes e príncipas, tudo bem? Sou o professor Oliveira Júnior, sou professor do Colégio Mater Christi, professor de Linguagens e Códigos, e hoje nesse programinha nós vamos trabalhar um pouquinho daqueles temas que são mais recorrentes no Enem para que você se dê bem nessa prova, beleza? Fica ligado, hein? Então, pessoal, as funções da linguagem é um dos conteúdos que mais caem no Enem, que mais recorrentemente estão sendo abordados no Enem nos últimos anos. E as funções da linguagem, elas podem ser resumidas, elas podem ser trabalhadas em 6, que são a função referencial, a poética, a fática, a metalinguística, a emotiva e a conativa. Essas 6 funções da linguagem, elas têm como linde geral, como limite geral, o objetivo de cada texto em relação ao seu conteúdo, ou seja, de que forma ela vai ser repassada. Mas antes da gente conhecer as funções da linguagem efetivamente, nós temos que saber algumas coisinhas. Primeiro, quais são os detalhes dessas funções? Eu tenho os 6 elementos da comunicação: emissor, mensagem, receptor, canal, contexto e código. Esses elementos da comunicação, o emissor, aquele que envia a mensagem, o código linguístico que ele usa para repassar essa mensagem, ou seja, que tipo de linguagem ele usa, a mensagem em si, que é o conjunto dessas ideias, o canal, o suporte através do qual ele passa, o receptor, obviamente, que é a pessoa que vai receber essa mensagem, e o contexto, que é a situação social ou a situação textual na qual está inserido. Quando a gente percebe esses 6 elementos, fica muito mais fácil a gente entender efetivamente cada uma das funções da linguagem. Primeiro, a função referencial. A função referencial é a função que é utilizada para tratar de um determinado assunto, ou seja, ela vai ter como foco um determinado referente. E aí o assunto é abordado. Por isso que o foco aqui vai ser o quê? Vai ser o referente, ou então a mensagem. Beleza? Então a função referencial é essa primeira função. Em seguida, pessoal, nós temos a função poética. O que é a função poética? A função poética ela existe quando eu pego a linguagem e transformo em um objeto artístico. Ou seja, quando eu pego o meu código e transformo ele em um elemento de transformação da arte, para fazer e transformar esse elemento de arte em um prazer estético, em um prazer deleitoso. E isso nós temos, por exemplo, a questão dos poemas. Todo poema ele tem, geralmente, como função principal, a noção da função poética, beleza? Em seguida, nós vamos ter a função fática. Hoje, por exemplo, quando eu iniciei essa nossa videoaula aqui, vocês viram que, oi príncipes e príncipas, tudo bem? Essa noção do oi é a função fática. O que é a função fática? É quando eu testo o canal comunicativo. No caso aqui, essa nossa videoaula, a imagem e o som que chegam aí são um canal comunicativo. Então eu testo se você está efetivamente recebendo a mensagem, se você está pronto para receber. Então esse oi, esse olá, e aí, tudo bem? Ei, ei, ei. Tudo isso são testes que nós fazemos no canal comunicativo. E aí parece que vem chuva? E dizem que a arte da conversação está morta. Ou seja, eles dois estão somente testando se um está ou conseguindo ouvir o outro. Beleza? E aí, em seguida, nós temos também a função metalinguística, ou seja, a função metalinguística é quando eu uso o código para explicar o próprio código. Ou seja, eu tenho esse código, esse elemento, a linguagem, no caso aqui do dicionário, sendo utilizada para explicar a própria linguagem. Por exemplo, quando eu faço um conto, explicando como fazer um determinado conto, aí também eu tenho a nossa querida função metalinguística, ou seja, eu uso para referenciar a própria linguagem que está sendo trabalhada. Alguma dúvida, então? Nesse caso, passando para o próximo, nós temos a linguagem emotiva, ou seja, a função da linguagem emotiva é aquela que se encarrega de mostrar as emoções, aquilo que o emissor sente. Então ela é centrada em quem? No emissor. Então, aquilo que o emissor está sentindo, que ele está pensando, aquilo que ele tem de observação subjetiva da realidade que está na volta dele, é justamente o que mostra a função emotiva, ou seja, são as marcas pessoais dele. E aí nós temos como elemento da função emotiva, o poema Autopsicografia do Fernando Pessoa, que ele mostra qual é a sensação que ele tem ao escrever, como é que ele mostra, como é que ele se sente ao fazer a poesia. Beleza, galera? Então, a próxima é a função
conativa. O que é a função conativa? É também chamada de apelativa. É a função da linguagem através da qual eu tento fazer o meu receptor pensar como eu penso. Então, nesse caso, eu tenho foco nesse receptor. Então, eu tenho a função da mudança de pensamento dele através do conteúdo da mensagem. E isso a gente vê muito, por exemplo, nas propagandas do marketing. Olha só como essa propaganda do governo do estado contra o ato de beber e dirigir. Beber está dirigindo? Desculpe a intimidade, mas a viúva é bonita, veja. Ele está querendo fazer com que o receptor tenha a noção de que ele deve mudar alguma atitude. Então, por isso que a função emotiva ela é centrada, porque eu tenho que pensar naquilo que o meu receptor pensaria ou tentaria ou gostaria de ouvir em relação à mensagem, beleza? Então, essa é a função conativa da linguagem. Pessoal, nós percebemos que através dessas 6 funções, através desse resuminho básico, desse direcionamento básico, já dá para a gente ter um ótimo direcionamento para aquilo que a gente pode esperar da prova de linguagens e códigos do Enem, tá? Nos últimos 2 ou 3 anos, tem caído muitas questões, a profissão de questões é alta, por isso tem que ficar ligado nessa matéria que ela provavelmente vai ter algum tipo de repercussão lá na prova. Então, pessoal, para efetivar isso que a gente acabou de aprender, se liga agora. Questãozinha do Enem de 2016, justamente trabalhando essa noção das funções da linguagem. Olha só, ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não vista. Lajolo do mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo, Ática 93. Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção dos sentidos. Veja, ela está falando justamente de como o ato de ler, você não só adivinha, mas você diz como é que vai ser o significado do texto a partir do quê? Da articulação dos elementos do próprio texto e da relação com a realidade, tá certo? Então, valendo-se da metalinguagem, essa função da linguagem é evidente pelo fato de o texto. Veja, eu estou usando o processo de escrita e leitura para explicar um desses processos, que é o processo de quê? Leitura. Eu estou, a partir do ato de ler, eu estou explicando como é que é feito o processo de ler. Item correto, item D. Por quê? Discorrer, usar o ato da leitura, o ato de ler, a partir do momento que você lê, para explicar a própria leitura. Item correto, item D. Ok? Obrigado, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!